Oi, gente! Chegamos à terceira edição do Acta Animal e nessa edição vamos mostrar animais e serviços. Mas diferente dos cães, os animais de força de segurança, os animais de tração, eles têm uma vida de muito esgotamento. Um programa da Universidade Federal de Alagoas ajuda nos tratos com esses animais, assim como os cães na Sibéria, os camelos no Saara. Esses animais representam a sobrevivência de muitas famílias. O primeiro contato é sempre na entrada para o vale, onde os próprios carroceiros fazem uma espécie de aula com o professor Dr. Pierre Escodro, da Universidade Federal de Alagoas. Orientações como as que passa para seu Cícero e para a Potrinha, companheira e ferramenta de trabalho que mereceu um nome carinhoso. É a Dilma, eu achei bonito. A idade dela não sou não, vou até mandar o professor dar uma olhada aí na chaparia dela, para dizer a mim quantos anos ela tem. Acompanhei, ela tem uns 8,6 aí. Em seguida, como parte do trabalho, o pesquisador mergulha na comunidade, percorrendo cerca de 2 quilômetros de chão de terra da rua Diegues Júnior. Para quem não sabe, o nome oficial do Vale do Reginaldo, mas quase desconhecido, assim como este ângulo de um lugar por onde centenas de milhares de pessoas passam todos os dias em Maceió, mas que só veem lá de cima. Depois de alguns minutos, o pesquisador e a equipe do Acta chegam aonde estão as baías improvisadas, bem além da ponte da leste-oeste. Um lugar com jeito de zona rural, onde existe até um curso d'água, mas não é um rio, é um canal, e em vez de água pura, esgoto. Os pontos de referência estão lá em cima, o que permite dar uma ideia de que estamos à altura para a entrada do bairro da Pitanguinha, e aqui embaixo não há só cavalos. Só que estes, óbvio, não são de tração, devem ser para consumo. Os carroceiros contaram para o professor Pierre que foram despejados para cá por causa das obras do projeto para o Salgadinho no começo do vale. E o local não é apropriado não só pela distância. Afinal, isso implica no deslocamento até o bairro do Poço, onde só então carroceiros e animais vão começar o trabalho, indo aos locais de pegar os carregos e os de entrega ou descarte, não raro fazendo percursos de dezenas de quilômetros. E não custa lembrar, o gasto não é de peças ou de combustível, mas esforço animal. E aqui não é garagem, é abrigo para seres vivos, que como em milhares de outras interações de humanos com a fauna à sua volta, mundo afora, são sustento de famílias inteiras, como a de Amaro, ou Careca, de 27 anos e carroceiro há pelo menos 15. Natural de Maceió e mesmo vivendo numa região central, ele diz que não sabe ler nem escrever. A hora adoecer, se for possível, tiver na costa dele, ele vem, manda os pessoal vir mesmo. E aqui ele sempre ajudou a nós. Castração de cavalo, nunca cobrou nada da gente. É um bocado de coisa mesmo da gente aqui. Cavalo pra gente é uma família, né, bem dizer, né? É um transporte, né? A gente ganha dinheiro com ele mesmo. É o ganha-pão da gente. E sustentar a família da gente também. Minha gente, já já a gente vai assistir a segunda parte da matéria, mas agora chegou a hora da nossa entrevista em estúdio e a gente sempre tem trazido doutores e doutoras na área veterinária. Dessa vez eu trouxe uma doutora diferente, na área da advocacia. Afinal, minha gente, alguém precisa defender os nossos bichinhos, né? Então eu estou aqui com a doutora Mônica Lins, advogada aí na causa animal, lá na ONG São Cão, não é isso, doutora Mônica? Na verdade eu conheci São Antônio e entrei na ONG São Cão para defender os interesses da ONG e dos animais em que eles resgatam. Agradeço imensamente o convite da Acta, que é um canal importante e que precisa ser ouvido por muita gente, porque, na verdade, isso é importante para todos, principalmente o pessoal da causa animal. Muito obrigada pela sua presença aqui e eu queria entender um pouquinho a atuação de uma advogada de ONG. A advogada de ONG começa na constituição da ONG, que a maioria das ONGs não são regularizadas. Então, a gente constitui a ONG através da documentação hábil para tirar o CNPJ, para fazer o estatuto. Toda a parte jurídica de uma ONG é necessário que uma ONG tenha um advogado. Não só para defender os interesses dos animais, mas interesses também da regulamentação da ONG, para poder ela conseguir ser regular dentro da sociedade civil jurídica. Papel fundamental para que a ONG exista, né? Isso.
precisamos ter esse papel para poder a gente conseguir que ela seja ouvida de forma regular pelos poderes públicos municipais, estaduais e federais, com projetos, com isenção de impostos, todas esses benefícios que a gente precisa dar às pessoas que doam e que ajudam a causa animal. Para que ela funcione, então, ela tem que ser tão profissional quanto qualquer outro tipo de empresa, né? É uma empresa profissional, porém sem fins lucrativos. Ela não lucra nada. Tudo que entra vai para a ONG. E isso é uma das condições que é exigida no Estatuto. Não existe remuneração para nenhum dos componentes e ela não tem fins lucrativos. Para poder receber verba federal, estadual, municipal, esse é das prerrogativas. Certo, mas ela faz contratação de profissionais, não é isso? Ela pode fazer contratação de profissionais, de empresas, para fazer, por exemplo, projetos, porque você tem que ter um profissional que tenha essa habilidade de fazer os projetos da ONG. Então, pode fazer contratação de profissionais, funcionários, motoristas, projetos, todos esses profissionais da área que atuam e que trabalham com ONG, pode ser remunerado, exceto os diretores e os que fazem parte da ONG. Por exemplo, eu não tenho remuneração, eu sou voluntária lá. O meu trabalho foi voluntariado, como o da contadora foi voluntariado. Ninguém cobrou um centavo. Que legal. Depois a gente vai deixar um contato aí para quem também quiser ser um voluntário, né? Isso é importante. Nós precisamos de muitos voluntários que ajudem a causa animal e ajudem lá o Abrigo São Cão. Legal. Então vamos voltar agora aqui um pouquinho para essa parte das leis, né? Até pouco tempo a gente tem uma lei de 2020, né? De maus tratos. Então quais são as leis hoje que amparam a causa animal? A lei que ampara hoje, depois do advento da promulgação da lei de sanção, é a que a gente rege hoje em dia a causa animal. A gente tem um Código Civil que, junto com a lei, se faz presente nos processos das causas animais. Agora você precisa entender, e a sociedade precisa entender, que não é só você pegar um cachorro, ver os maus tratos e fazer um BO. Não. O BO serve para registrar o problema. Mas você que quer, vamos dizer assim, que aquilo vá às vias ordinárias, tem que contratar um advogado. Porque só com BO não resolve. Ele vai fazer o BO de maus tratos, vai para a delegacia, o delegado poderá remeter para o órgão Ministério Público, para a Justiça, que fará ou não a denúncia dos maus tratos. Entendi. Então a gente está amparado pelo Código Penal, isso, e pelo Código Civil. Código Civil, isso. As duas coisas. Legal. E para a lei sanção, né? E para a lei sanção. É a última que foi promulgada. 2020, 14.064 de 2020. Exatamente. Bacana. Então vamos voltar só um pouquinho para essa etapa aqui que eu acho interessante, né? Porque às vezes a gente está em casa e vê um vizinho que mantém um animal em cativeiro com maus tratos, não dá comida, ou preso, às vezes enforcado, como recentemente teve um caso de denúncia. Então eu vi isso, meu primeiro passo é ligar para a polícia. Ligar para a polícia ou ir diretamente lá fazer o BO com endereço completo, fotos registradas, certo, dos maus tratos, e vai lá, faz o BO. E aí o delegado vai tomar as providências, fazer a intimação da pessoa com o endereço e com o registro dos maus tratos, chama a pessoa para fazer as devidas explicações e apurações do que estava acontecendo. Daí sim é que começa a formular um processo de maus tratos. Entendi. Então, vamos voltar agora para a ONG, né? Vamos para a ONG, que é a muito ONG, que é a sua interessante. especialidade, você está lá dentro, né, do Lar São Cão, e acredito que deve ter, além dessa parte de constituir a ONG, deve ter muitas causas aí que a senhora atua, né? Então, quais são as causas que mais incidem, assim? O que a gente mais faz lá no abrigo, eu como advogada, é exatamente dar as explicações para as pessoas que são leigas. Por exemplo, me procuram muito para saber
como é que atua o advogado, o que é que pode fazer para ajudar, como é que pode atuar, se existe isenção naquilo que ele vai doar, entendeu? Uma ONG regularizada pode dar essa isenção para empresas e pessoa física. Olha que a partir do momento, a isenção fiscal. Por quê? No final do ano, você pode pegar as suas doações, a declaração da ONG regularizada, e você pode abater no seu imposto de renda. Olha que legal, minha gente. A gente vai Empresas, continuar. pessoa física, pode acontecer isso, pode fazer isso. Legal. Eu quero que a senhora me dê toda essa dica, porque eu tenho maior interesse nisso. Mas a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta aqui com a doutora Mônica. Tem governo trabalhando, tem todo canto tá chegando. A caravana do governo trabalhando já passou por Delmiro Gouveia e Arapiraca. Uma ação itinerante que leva serviços e oportunidades pra pertinho de você. Tem documento. Esse governo é arretado. E tem mais uma promessa cumprida do governo. Aumento do cartão Escola 10. Agora são R$150 para estudantes do ensino integral. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Voltamos agora com a doutora Mônica Lins, advogada na causa animal lá da ONG São Cão, e ela estava dando uma dica muito legal, minha gente. A gente quando, né, na área de cultura, né, quando patrocina, tem lá as leis de incentivo, né? E as pessoas também, assim, eu como pessoa civil, eu queria saber, eu apoiando uma ONG, né, como que faz para ter abatimento de imposto de renda? Existe alguma lei? Como é que isso funciona, doutora? A isenção, o incentivo à lei fiscal é para todas as ONGs. Certo. Então, na hora que você registra uma ONG, existe um CNPJ, e que você quer essa isenção fiscal, pessoa física ou jurídica, é um trabalho que o advogado tem que fazer junto com o voluntariado, porque eu sozinha, a gente não consegue fazer tudo. É visitar as empresas para que essas doações se transformem em isenção fiscal. Então, para quem quiser fazer isso, é procurar a gente lá no meu telefone particular, e a gente procura saber quais são os valores que você quer para a isenção, o quanto é que você quer doar, e aí a gente vai para a contabilidade da empresa, que existe uma empresa, né? É uma instituição formada. Sim. Então, a gente procura a parte contábil, que é o contador, que é quem faz essa parte. Eu só sei que existe essa lei de isenção e que a gente pode fazer isso e abater no imposto de renda. A parte fiscal, propriamente dita, é com a área contábil. Aí ela vai emitir o recibo de forma nas regras da Receita Federal, no percentual que a Receita Federal permite, que não é tudo, você sabe que existe um percentual que você pode abater, e aí sim essa declaração serve para a empresa no final do ano, no ano seguinte, fazer a declaração do imposto de renda e abater. Não pode ser um voluntário pessoa física ou pessoa jurídica e ter esse abatimento no imposto de renda? Pode ser voluntário e pode ser, a gente chama de padrinho e madrinha do abrigo, para a gente ajudar os 980 cães que existe lá, que seu Antônio pegou e ajudou, tirou das ruas. Oh, então, coisa linda. Eu acho que o trabalho do seu Antônio, da São Cão, acho que é um trabalho que todo mundo tem acompanhado, né? É um trabalho de muita luta e sofrimento e dedicação do seu Antônio, né? E eu tenho certeza que ele, bem assessorado, vocês conseguem direcionar, né, melhor essa atuação da ONG, fortalecer ela juridicamente e fazer toda essa divulgação que vocês têm feito do trabalho, né? Exato. Nós somos um trabalhinho de formiguinha, mas nós somos um exército de formigas. Sim. E elas são trabalhadoras, e o São Cão hoje depende desse grupo para que a gente atinja o nosso objetivo, que é tirar das ruas esses cães e tentar ajudá-los da melhor forma possível até uma adoção. O difícil é a adoção, mas a gente tenta fazer o máximo que pode para que eles sejam adotados. Me fala um pouquinho disso. A gente estava conversando antes da entrevista sobre a dificuldade das pessoas entenderem que nem sempre vocês podem abrigar todos os cães, né? Que vocês já têm um número de cães e que existe um espaço
né, saudável para que se tenha um determinado número de cães. E às vezes as pessoas procuram e acabam não conseguindo, junto com vocês, esse resgate. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa compreensão que as pessoas têm que ter. Na verdade, eu tenho direcionado muita gente para não levar os cães para o abrigo São Cão. No momento, a gente não tem condições de abrigar todos. Nós ainda não terminamos nossas baias. Então, as pessoas que entram em contato comigo, eu faço o máximo que eu posso para que a pessoa não abandone o animal. A gente dá a ajuda que a gente pode, com a medicação, com o veterinário, tudo que a gente pode fazer, a gente faz para que esse cão fique no lugar onde ele está. Por quê? A gente até manda castrar e tudo, coisa que a gente às vezes nem pode, mas a gente tem que fazer para que esse cão não vá para o abrigo. Nós já estamos com 980 cães. E nós não podemos abrigar todos. Então, a sociedade tem também que entender que a gente tem que fazer o nosso papel. Ajudar os cães de rua, a gente pode ajudar os cães de rua. Por que não? A gente pode castrar, ser padrinho. Liga para o abrigo, minha gente. Pode ligar, a gente pode ajudar a fazer uma castração. Pelo abrigo tem um projeto mais barato, a pessoa faz mais barata essa castração. Entendeu? Ajuda na medicação, porque nós somos um abrigo que podemos comprar um medicamento com valor menor. E esse ajuda que a gente pode fazer é passar esse valor dessa medicação para a pessoa que está lá com o cão doente. Que às vezes vai comprar no comércio informal lá de veterinárias, clínicas, e quem trabalha com esse tipo de... O valor é outro valor, porque ele tem os impostos. E nós somos isentos. ONG é isento de muitos impostos, sabe? Nós não temos não vamos pagar esses impostos. Então, essa parte a gente tem como fazer. Eu já fiz uma tutora não entregar o cão porque o cão estava com carrapato em casa, ela não tinha dinheiro. Olha. Então, nós compramos o remédio de carrapato, entregamos a ela e ela ficou com o cãozinho dela, tratamos o cãozinho e ela ficou com o cãozinho dela. Por quê? Às vezes a pessoa não tem a mentalidade de dizer que o carrapato é uma doença curável. Isso é uma besteira. Sim. Você pode tratar o carrapato, a doença do carrapato, e ele ficar bem. Às vezes falta o conhecimento mesmo, Falta o conhecimento, né? A pessoa é uma pessoa mais ignorante, que não lê, que não estuda, gosta do cão, mas não tem condições. Então a gente pede que o pessoal, antes de abandonar o cão, antes de qualquer coisa, tentar resolver o problema sem que abandone o bichinho. Aí muda de lugar, muda de espaço, abandona o cão no espaço anterior. A gente já teve casos assim, que a mulher foi para fora daqui da cidade, não quis levar o cão. Olha. A gente teve que botar lá no abrigo. É importante a gente saber que cão não é brinquedo, né? A gente tem que, quando a gente faz o planejamento da nossa vida com o cão, a gente tem que pensar neles. Eu tenho 8. Sim. Tudo de resgate. E o último foi de São Antônio, que eu nem queria, mas fiquei porque eu tive pena dele, o Duque. Passaram por ele, pela pata dele 2 vezes para matar. Sim. E aí a gente teve que fazer uma operação ortopédica. O São Cão foi quem ajudou os padrinhos e as madrinhas. E ele está na minha casa até hoje. Sim, eu vejo muitos vídeos na internet de abandono de cães, né? Que é uma coisa que dá uma dor na gente, né? Porque eu imagino o sentimento daquele cão sendo abandonado, né? Fica 4, 5 anos, aí a família resolve ir embora da cidade e abandona um cachorro como se fosse um brinquedo, como se fosse uma coisa, né? Tem um cão muito difícil de ver pra gente que ama os bichinhos, né? Tem um cão lá no São Antônio que ele vai morrer de depressão. Ele pegou agora, um cão idoso. Ele já fez todos os exames que ele estava essa semana chorando. Ligou para mim quase chorando. Dona Mônica, eu vou perder. Não sei se o nome do cão, não sei qual o nome do cão, ele disse, mas agora eu não me recordo. Ele vai morrer de depressão, porque os donos abandonaram, ele já é idoso. Sim. E não aguentou. Tá lá, tá morrendo, ele não come, ele não bebe, não se levanta mais. Imagina, eu viajo a minha gatinha a Tóquio, que foi a primeira que eu adotei, ela fica 2 dias sem comer. Se eu fico 2 dias na rua, ela fica 2 dias sem comer. Pois é, então o pessoal tem que ter essa consciência, entendeu? Sim. A ONG é um meio de que esses cães abandonados de extrema necessidade de rua, que esteja doente, que esteja, por exemplo, o que o trem passou por cima, arrancou a pata e deixou lá. O seu Antônio pegou, levou para o doutor Alisson fez a operação dele, teve que remover a pata da cachorra. Está lá no abrigo São Cão. Se não fosse o seu Antônio, ela ia morrer na rua. Então, pegando tudo aí que a senhora contou para a gente aí, de todos
esses poucos exemplos, né, de muitas coisas que acontecem no São Cão. Queria saber, para a gente encerrar, qual é a sua missão hoje dentro do Lar São Cão como uma advogada da causa animal? Organizar a instituição para que ela possa receber os projetos na área federal, estadual e municipal. A gente precisa ter esses projetos para que a ONG sobreviva e seja uma coisa que não acabe. Porque o sonho do seu Antônio é transformar aquilo numa fundação. Então, a gente tem que começar como instituição para transformar em fundação. Então, essa é a minha missão. E para tudo isso acontecer, a gente precisa de voluntários, né, Mônica? Então, deixa o contato aí para quem quiser ser um voluntário de São Cão. Às vezes, não só doando, né, mas participando, indo lá, conhecer o lar. Como é que faz? Vocês podem entrar pelo Instagram, @Abrigo São Cão, ou pode ligar para o telefone 996 13 9970, que a gente inclui vocês como voluntário. A gente tem um grupo de voluntários. Então, a gente pode incluir vocês como voluntário para tudo. A gente precisa de voluntário para tudo. Então, é importante isso no abrigo. Muito importante a presença de vocês. Voluntário só para fazer carinho, né, dona Mônica? Passear com os cachorros, minha gente. Os bichinhos ficam lá, não tem ninguém que dê carinho. São 980 cães. Tem cães de todas as raças lá. Então, os bichinhos não passeiam, não tem quem vá passear, nem tem que vá dar um banho. Quer dizer, não é uma coisa difícil. Vou pegar lá um filhote, para passear. Eu fazia isso quando ele era aqui. E quando ele lá, eu trago para Maceió para fazer isso aqui em Maceió. Então, minha gente, estamos convocados. Muito obrigada, doutora Mônica. Espero que a senhora venha muito aqui. Já ouviu falar que as tartarugas morrem nos mares por ingerirem plástico, né? Pois é, mas os cavalos soltos aí nos passos, na rua, abandonados, eles também acabam ingerindo plástico. E sabia que muitas vezes eles se viciam em comer plástico? Vamos ver. Mas há outra situação que acomete aos carroceiros e seus animais, a fuga, quando escapam de lugares onde são deixados para pastar, como terrenos baldios, e se tornam errantes, saindo por aí. Uma das consequências é acontecer um acidente. Outra é a que a gente vai ver agora, mas se prepare, as imagens são fortes. Você deve saber que as tartarugas comem plástico nos mares confundindo com algas e acabam morrendo. Mas sabia que os cavalos também? Ao procurar comida onde existe lixo, vão engolindo de tudo. E o resultado é este. A cirurgia levou mais de 2 horas. Mesmo depois de esvaziar todo o intestino do animal, Dr. Pierre teve que alcançar a massa de plástico alojada numa cavidade que deu trabalho para acessar. O que sai é impressionante. Vou puxando. Colocada nesta posição, dá para estimar. É quase 1 metro de plástico. O animal sobreviveu e está se recuperando, levado para a sede do programa no município de Viçosa, Vale do Paraíba. Neste vídeo, feito por alunos da universidade, o indício do quanto o animal estava condicionado à dieta nada saudável. O cavalo estava aqui pastejando, os meninos vieram comer, olha o que ele quer, ó. Ele quer isso aqui, ó. Olha o que ele quer. Acostumado a comer lixo, o resto de lixo. Larga o capim pra querer comer. Ele quer o do Vinícius. Quer adianto não, quer do Vinícius. Homem, olha. Eu não vejo não. O Grupo de Extensão e Pesquisa em Equídeos e Saúde Integrativa da UFAL funciona nessas instalações. Surgiu em 2009 pelo CNPq, uma das maiores e mais importantes instituições de incentivo à pesquisa científica da América Latina. Os trabalhos incluem de propostas para interação social a técnicas de saúde, como a milenar acupuntura, aplicada aos cavalos.
Os carroceiros de Vale do Reginaldo e Maceió destacam que a maior contribuição dos especialistas e pesquisadores da universidade é com as orientações de práticas de saúde para seus animais. Tinha uma ração que a gente não sabia dar, ele ensinou a gente como é que comprava, o que comprava, onde dava aplicar, um soro, uma vitamina. Ele sempre coisa pra gente, avisa a gente. Para o coordenador, isso e a mudança de alguns costumes está no objetivo principal do programa, a conscientização. Já 15 anos vai fazer, a gente trabalha nas periferias, nas comunidades, né, tentando melhorar essa questão do carroceiro. Muitas cidades, elas vieram com leis para proibição deles nas ruas. Só que você pensando, a gente está pensando em Reginaldo, mas se a gente pensar em Maceió inteiro, a gente deve ter 3.000 animais, né, e 3.000 famílias que diretamente vivem do cavalo. No Reginaldo, eu acredito que são umas 80 famílias. E a gente né, é difícil, porque como que eu vou proibir uma coisa, né, e onde você vai colocar esses animais? Então a gente tenta sempre, através da educação, ir melhorando nessa questão dos cuidados. O fato mais assim, que eu acho relevante da gente tocar aqui é que não todos os carroceiros são promotores de maus tratos, e que muitas vezes esses maus tratos eles estão muito mais associados à ignorância da pessoa do que a ele ser mau, ou ele ser maldoso, ou ele ser uma pessoa ruim. Mas eu posso te dizer que 70% das pessoas, na verdade, são ignorantes, né? E realmente 30% promove maus tratos por maldade. O próprio lugar em que eles foram colocados é um lugar insalubre, que vai dar problemas de casco, vai dar problemas de pele. A gente acha que não tem tido o resultado, né, necessário, porque você trabalha, como eu disse, existe uma resistência cultural, a universidade muitas vezes, né, não sabia conversar com essas pessoas. Eu acho isso importante da gente abordar aqui, mas eu acho que o mais importante que a gente trouxe para o Reginaldo é a questão da conscientização de alimentação. Então a gente diminuiu muito o número de cólicas, né, as pessoas tentam tratar melhor os animais dentro das suas perspectivas, dentro da sua realidade. E também alguns tabus culturais, né? Por exemplo, o pessoal não gostava aqui de animais castrados. E hoje, né, a gente quer, em termos de legislação, porque na verdade o cavalo inteiro é mais quente, mas é o que mais trazia acidente, era o que trazia o problema no trânsito. Então o garanhão, né, porque ele fica mais quente. Pegar uma égua numa carroça do lado, ele vai querer cobrir, então ele fica, né, isso pode causar acidentes. Então a gente tem batido muito em cima da castração, muito em cima do controle populacional, muito em cima da melhoria genética desses animais. E é óbvio, a longo prazo não vamos ter mais carroceiro. No quadro Meu Pet de hoje, a gente tem uma história linda de amor aos animais. Uma história que fez a nossa convidada mudar de profissão e adotar pets especiais. Diga aí, doutora Vanessa Gonzaga, qual é o seu pet? Meu pet é o Zé. O Zé foi encontrado com muitas larvas, né, aqui, no membro esquerdo, e a gente não sabia nem identificar se ele era macho ou fêmea. Ele foi deixado na clínica, porque toda a estrutura da perna estava já sem carne nenhuma, né, sem músculo, sem nada, completamente descoberta. Quando fez a tricotomia, né, e a limpeza para realizar a cirurgia, a gente constatou que era um macho, né? E aí, ele, em vez de Juliana, ficou José. Ele foi roubado. Ele foi roubado e a gente encontrou, e a pessoa que encontrou ele no centro da cidade, da serraria. Foi levado para o centro da cidade e jogado lá. Aí, como eu sou protetora e postei muito nas redes sociais, uma pessoa acabou identificando, um protetor que eu não seguia, acabou identificando que ele era meu e avisou para a pessoa que eu estava procurando por ele, por causa da patinha. E foi outro sofrimento, porque ficaram as 3 em carne viva e a gente teve que cuidar. Ele passou uma semana de molho. Aí passou uma semana de molho, assim, até cicatrizar, e ele se comportou bem direitinho dessa vez, porque na cirurgia da pata foi mais difícil a recuperação. Porque ele é muito amoroso, sabe, ele é muito obediente, e ele é um gato perfeito. E ele tem hábitos de um gato que tinha um tutor, né? Então, por isso, eu coloquei cartazes por aqui no bairro todo, coloquei no meu Instagram,
compartilhei com veterinários, com todo mundo, mas a gente não conseguiu achar o dono dele. Ele sente saudade, ele chora muito, ele fica andando sozinho, mia muito, chora muito. Ainda hoje ele chora muito. Outro sinal de que ele teria um tutor, né? E assim, eu sou do tipo, eu sempre resgatei e sempre procurei pelo tutor, né? Nunca, é o que a gente deve fazer. Quando a gente achar um animal que a gente acha que tem dono, a gente nunca deve descartar a coleira, a gente nunca deve descartar a oportunidade dele voltar para casa. Isso é muito importante, porque tem animais que a gente já resgatou e que tiveram uma depressão e morreram, porque eles não queriam conviver com outras pessoas, eles queriam conviver eles queriam um dono de volta, né? Quando eu era voluntária do abrigo, a gente pegou um animal que ele se recusava a comer, ele morreu porque ele queria o dono dele. Era um fila brasileiro enorme. Aqui todo mundo gosta dele. Aqui o Zé é top, sabe? Todo mundo gosta dele. Então, e também um sinal que provou que era ele, além de faltar uma perna, é o coração no nariz, né? Que na postagem a gente colocava que ele tinha um coração no nariz. Aí, quando a moça viu, e ele é muito bem tratado, né? Aí você reconhece, né? Mudei de profissão por causa dos animais de rua, principalmente por causa dos animais de rua, né? Porque era uma demanda muito grande. Eu estava sempre saindo do meu trabalho para ir resgatar animal, para cuidar de animal, ficava sem dormir, madrugadas inteiras alimentando, cuidando, né? Levava para fazer cirurgia, levava para castrar, levava para tantas coisas, e aquilo ali foi mudando a minha vontade, né? Eu sou grata pela minha profissão de professora, né? Também sou artista plástica, eu era professora de arte. E com a arte também ajudei muitos animais, porque a gente fazia muita coisa em relação à arte, em bazar, em tudo que a gente fazia. Eles mudaram a minha vida e a minha profissão. E é uma coisa que eu queria chamar a atenção, é porque os animais, que eles, principalmente os que se tornam especiais, porque o José, a gente sabe que ele tinha as 4 patas, né? E devido a um acidente, a uma mordida de cachorro, alguma coisa que a gente não sabe o que aconteceu, ele ficou escondido no lugar onde as larvas começaram, a ferida, né, foi contaminada, e aí ele se tornou um gato especial, né? E quando isso acontece, a condição de adoção fica muito mais difícil, né? Porque as pessoas acham que eles não vão conseguir dar conta de fazer as necessidades básicas, né? Que vai ser difícil de alimentar, e principalmente que eles não vão servir mais para brincar, para interagir, e isso não tem nada a ver. Um mito, né? Um bloqueio que as pessoas criam em relação aos animais deficientes, né? Eu tenho aqui sem olho, eu tenho aqui sem perna, eu tenho aqui com a perna dura, e assim eu tenho muitos amores. E quando as pessoas dizem que eles faltam alguma coisa, eu digo que eles não faltam nada, que eles sobram, né? Porque sobra amor, não falta nada. Foi meu pai na formatura, provando assim que eles não têm limitação nenhuma. Ele entrou comigo na hora, na cerimônia de colação de grau. Foi o momento mais feliz da minha vida, mais importante. Para mim foi o dia mais lindo do mundo. Era o meu aniversário e o dele no mesmo dia, e o dia da formatura, o dia da colação de grau foi exatamente naquele dia que Deus escolheu. Para mim, eles são maravilhosos. Fique agora com o nosso mural de pets para adoção e também com vídeos engraçados que circulam pela internet. E a gente te espera na próxima edição do Acta Animal. Até lá!
Música